Essa mensagem é baseada em Lucas 2, 21 até 40. Abra sua Bíblia lá então, Lucas 2, 21 até 40. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nesse texto que nós acabamos de ler, Lucas relata da apresentação no templo ao regresso a Nazaré. Mateus acrescenta outros eventos no mesmo período, como a visita dos sábios, a fuga para o Egito, a matança dos meninos em Belém e a volta do Egito. E para introduzir essa reflexão, eu gostaria de focar nessa semana que nós vivemos, a última do ano. É verdade que a gente fica mais sensível às lembranças, nosso coração fica grato por aquilo que Deus fez, a maneira como Ele nos conduziu, mas principalmente por causa de Jesus, a chegada de Jesus nas nossas vidas, que nós temos a oportunidade de todo ano relembrar nesse período de Natal, não é? Então, ao mesmo tempo que é uma gratidão, há também um olhar para frente. E foi aí que eu disse ao pastor Abílio: tenho a palavra para o próximo domingo. E comecei a orar como nunca. E também a rever as minhas anotações das mensagens. Eu sou ainda daquele tipo antigo que tem a sua agenda, que escreve muito, que tem as anotações de quem sabe dos últimos 10, 15 anos, que guardo também as agendas velhas. E interessante que a gente não ganha mais agenda dos irmãos, né? E o Gabriel, que é o nosso tesoureiro, me presenteou com uma agenda essa semana, acho que ele viu, né? E eu recebi com alegria. E nas minhas anotações, tem muitas profecias que têm sido dadas neste púlpito nos últimos 2 meses, talvez, relacionadas a 2018.
E elas me envolveram, me animaram conforme eu fui lendo, conforme eu fui olhando, e eu passei a anotá-las e quero relembrar vocês algumas delas. Deus vai abençoar a igreja de uma forma indescritível em 2018. Profecia aqui. Deus vai dar generosas bênçãos no ano de 2018. Igreja de Deus, nada a temer, nada de derrota, nada de fracasso. Através da igreja, o mundo vai crer. E como a profecia, além da edificação, pode trazer também consolação e exortação, vejamos algumas chamadas de atenção. Confessemos os nossos pecados para termos essas bênçãos que Ele tem preparada, Deus tem preparadas no ano de 2018. Não vai acontecer nada em 2018 se não estivermos cheios do Espírito Santo. Temos que preparar o caminho. A bênção é de Deus, o caminho é nosso. Gostaria que em 2018 nos alegrássemos mais. Isso também é profecia, porque traz a exortação, está embutida na profecia, para nós nos avaliarmos como indivíduos e, consequentemente, abençoarmos toda a igreja através de uma mudança do nosso comportamento. Vocês se lembraram de algumas dessas frases, né? Lembraram ou não? E o que o texto de Lucas tem a ver com isso, não é? Ele mostra as atitudes, guarda essa palavra, atitudes, de José e Maria, de Simeão e de Ana, com a chegada de Jesus. Jesus já chegou na nossa vida, não chegou? Dá um cutucão e fala, ó, Jesus já chegou na minha vida. Ele já chegou. E agora? Quando eu falo em atitude, eu estou me referindo a um comportamento que vem de uma disposição interior. A maneira de agir, a conduta, a postura diante do rei que chegou. E eu e o Ed, ao escolhermos o título desse primeiro livro que foi lançado aqui na comunidade, que fala do entendimento bíblico do pastor Abílio sobre a unidade da igreja, nós colocamos atitude de ser um. Atitude. E o subtítulo, a missão de um homem que crê na unidade da igreja. É um posicionamento, atitude. É fruto de uma decisão interior, atitude. E nós vamos ver 3 nessa passagem que nós lemos. Podem existir outras, você pode encontrar ao reler esse texto nesses dias. Mas se nós nos dispusermos a colocá-las em prática, aquelas profecias que nós vimos ali, com certeza se tornarão realidade em nossas vidas. E toda a igreja vai ser abençoada. E a primeira atitude é assumir a responsabilidade. Poderia ser, talvez, aí um sinônimo. Não fugir do nosso papel, fazer o que nós sabemos que precisa ser feito, cumprir com a nossa parte, não fugir da raia. O anjo já tinha falado com José por várias vezes, está lá registrado em Mateus. Fica tranquilo, José, Maria concebeu do Espírito Santo. José, pega a tua família e vai para o Egito. José, pega a tua família e volta do Egito. Aqui, o anjo não fala nada. Não ocorreu nada sobrenatural. Mas José, como pai, como chefe da casa, líder da família, foi fazer o que estava determinado na lei. Já estava escrito. Isso me leva a pensar que muitas vezes nós ficamos esperando algum anjo que nos diga para fazer isso ou para fazer aquilo. Sendo que a palavra já nos indica, por exemplo, orar.
Amar, perdoar, servir, renunciar a tudo quanto tem, ofertar. Não só a nossa oferta simples no domingo, mas outras ofertas, dizimar, não só os 10%, mas tudo que temos. E nós relutamos em obedecer. Faça discípulos, disse Jesus. Dos versículos 21 a 24, nem aparece o nome de José e da Maria. Se na sua Bíblia está escrito José e Maria, você me avisa. Mas fica claro que o casal seguiu a ordem. A primeira ordem do anjo é: deram-lhe o nome de Jesus. É para dar o nome de Jesus? Vai chamar Jesus. Circuncidado ao 8º dia. Era assim que tinha que ser com aquele homem, menino, primogênito. E agora, cumpridos os dias da purificação, conduzem o menino ao templo. Diz aí o versículo 22, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Maria, a mãe judia, depois de dar à luz, tinha de esperar 40 dias para ir ao templo e oferecer os sacrifícios chamados de purificação. O sacrifício também removia aquela pena de morte sobre todo o primogênito. Quer dizer, o primogênito e Maria eram então abençoados diante de Deus. E sendo pobre a família, não pôde nem comprar um cordeiro, mas ali fala que foram 2 pombinhos. Aleluia, meus irmãos, porque Cristo na sua morte tomou essa penalidade sobre ele. O sacrifício ele fez por nós. Não precisa mais matar cordeiro, nem rolinha, nem pombinho, nem nada, porque Jesus morreu por nós. Esse menino aqui que estava sendo apresentado, que veio para mim e para você. E José e Maria foram apresentar, mas não somente apresentar, mas consagrar o primogênito. O primogênito era oferecido aos cuidados do Senhor e seus pais se obrigavam a educá-lo para adorar e servir a Deus. E consagrar é separar para o serviço e agrado do Pai. Que este ano seja um ano da nossa consagração a Deus, da rendição total a Ele, de estarmos totalmente abertos para aquilo que Ele quer fazer, porque o coração do homem, diz lá Provérbios, faz muitos planos, mas a resposta vem de Deus, e nós precisamos ter essa disposição, essa atitude de ouvir o que o Senhor tem para nós, de perguntar para Ele: Pai, é isso? Não é isso? Por onde ir? E Ele há de nos ajudar, como tem nos ajudado até agora, como foi dito aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. A hora é agora, assuma a sua posição. Assuma a sua posição nesse ano de 2018 na família, como pai, como líder da tua casa, para abençoar os seus filhos, para se colocar de joelho diante de Deus e pedir por eles, para orientá-los. Não fuja dessa responsabilidade. É conosco, homens e maridos. A hora é agora para vocês, mulheres, para estarem ao lado dos seus maridos, para colaborarem com ele, para procurarem entendê-lo, para orarem juntos, para buscarem as respostas que Deus tem para a sua casa. É agora. A hora é agora, filhão. Se você tem problema com o teu pai, com a tua mãe, é hora de acertar. É hora de ter harmonia e unidade na casa. É hora de ouvir os conselhos deles, que são os de Deus para a sua vida. A hora é agora no corpo de Cristo, porque nós temos que assumir a nossa condição, e o pastor Abílio disse isso aqui no começo, como filhos de Deus, nossa condição espiritual de nascidos de novo, de gente que ora, de gente que lê a palavra, de gente que é ativo no corpo, que procura saber o que está acontecendo, que se envolve, que não fica de longe. É agora. A hora é agora também no nosso ministério, de assumir aquilo que Cristo nos deu.
Eu acho legal quando Paulo chega para o Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,5, e fala assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, vai até o fim com o pé no acelerador, não reduz a marcha, dá tudo o que você tem, dá o seu melhor, tome iniciativas, seja corajoso, delegue mais se for o caso, para você não ficar sobrecarregado ou sobrecarregada. É agora. Segundo, crer e encher-se do Espírito Santo. Os versículos 25 a 35. Simeão era homem justo, piedoso, que significa fiel, adorador, sincero a Deus, esperançoso. Ele aguardava a vinda do Messias e a implantação do seu reino de justiça, de paz e de alegria. Talvez existissem alguns homens assim naquela época, naquela sinagoga. Mas a palavra diz que Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. E antes do Pentecostes, o Espírito vinha sobre as pessoas e as agraciava com sua presença por algum tempo. Foi o que aconteceu com Simeão. E hoje? E após a ascensão de Cristo? O Espírito habita em nós, habita na vida daquele que crê, Ele mora em nós, nós fomos marcados, nós fomos selados, nós temos o Espírito em nós. Nós temos Deus em nós, o Espírito de Cristo em nós. Um homem tão íntimo de Deus, já idoso, a ponto do Espírito mostrar que ele não morreria sem ver o Messias, o Cristo do Senhor. E ele creu. Interessante que fala, o Cristo do Senhor. O anjo, quando aparece um pouco antes para os pastores, diz assim: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Simeão sabia que isso ocorreria. E o versículo 27 fala que, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo para encontrar José, Maria e Jesus. O Espírito movia Simeão, levava Simeão para onde ele queria. Simeão era direcionado pelo Espírito Santo. O movimento na vida dele era uma ação divina contínua, de um total controle de Deus sobre a sua vida. E ao observar essa questão de Simeão, a gente vê claramente como que o Espírito opera. Ele estava sobre Simeão, ou seja, mostrando a graça da atuação sobrenatural que leva o homem a buscar Deus, que nos leva a sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que somos maus, que precisamos de Deus, e que tem um que é justo, que morreu por nós, e que é a solução para o nosso dilema. O Espírito revela a Cristo, que Simeão veria antes de morrer, e o Espírito move. Este homem que se deixou livre para Deus, sem resistência, para mim tem uma fé impressionante, exemplar. Interessante que ele é citado somente nesses 10 versículos do Novo Testamento, Simeão. Ele não aparece mais na Bíblia. E olha só, ele segura Jesus nos braços e louva a Deus. E quando nós apresentamos uma criança aqui, orando por ela, pelo seu crescimento, saúde, conversão, vida com Deus, pelos seus familiares, para o criarem nos caminhos do Senhor, é isso que fazemos. Simeão, é claro, ele não pede nada disso a Deus, mas ele louva por Jesus e reconhece o privilégio que tem de ver a salvação em pessoa.
ali na frente dele. Salvação e luz para todos os povos, judeus, os que estavam ali na sinagoga, e gentios, que somos nós. E ele fala: eu já posso morrer. E ao abençoar a família, ele mostra para Maria que ela sofreria por causa do que viria a acontecer com Jesus. Que a chegada de Jesus levaria as pessoas a tomarem suas decisões espirituais, favoráveis e contrárias. Que essa luz exporia tudo que está no coração dos homens. E assim é Jesus, a luz que ilumina tudo, que revela tudo, que mostra tudo. Jesus, ele restaura o caído, ele consola o que sofre, ele reabilita o perdido, mas aos que não se acham necessitados, ele derruba a casa. Porque esse texto que nós lemos fala que ele vem para a ruína, mas também vem para levantar uma casa. E vejam só, como Simeão, nós temos o Espírito Santo. Temos o Espírito Santo? Como Simeão, nós temos Jesus. Temos a possibilidade de ter comunhão com Jesus. E não só segurá-lo nos braços, como fez Simeão, mas abraçá-lo, de sermos beijados por Ele, de sermos acariciados, de sermos tocados pelo Senhor, de que Ele pegue nas nossas mãos e fala: meu filho, vai por ali. Meu filho, você está errado, muda, vai para lá agora. Eu te amo, eu estou com você. E nós temos também as promessas. Promessa é palavra empenhada, é compromisso assumido pelo nosso Pai de fazer ou não fazer determinada coisa. A Bíblia tem 3.000 promessas, só 60 no livro de João. E cada uma dessas promessas nós nos apropriamos pela fé. Jesus vai voltar, é uma promessa. Eu creio, você crê? Pode ser esse ano, quem sabe? Esse ano que está terminando, ou no que vem, ou no outro, não sei. Então, nós precisamos nos encher do Espírito. Nós precisamos desejar o Espírito. Nós precisamos buscá-lo intensamente. Interessante que o Edmilson, quando veio orar aqui, ele começou a oração dele: Senhor, perdoa porque nós não oramos. E eu digo: Senhor, perdoa, porque o Espírito Santo para nós é como se fosse um qualquer. E ele não é. Ele está vivo. Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer te encher, te transbordar. Ele quer te mudar. E a mim também. Cultivar essa riqueza para que frutifique, inclusive aumentando a nossa fé. Assim a gente pode morrer em paz, como morreu Simeão. Que morte linda. E terceiro e último, anunciar Cristo. Versículos 36 a 38. Como fez Ana, uma viúva, profetiza 84 anos. Você acha que está no fim da sua caminhada cristã? A Ana tinha 84. O seu Abílio tem 89. E a dona Neide, eu não vou falar a idade. Não é uma questão de idade. É uma questão de atitude. Seja criança, seja jovem, adolescente, adulto ou idoso, Deus pode nos usar se nós nos dispusermos. Você pode ter alegria no final da sua vida, na sua idade avançada, que você nunca teve com Cristo, pela ação do Espírito Santo.
Depois vocês vão tirar sarro da minha voz afinando, né? Diz aí que ela não deixava o templo, o mesmo onde Jesus foi apresentado. Ela era uma adoradora, noite e dia, com orações e jejuns. Uma mulher produtiva para o reino. E eu tenho uma Ana e outra Ana na minha casa, são duas. Minha mãe chama Ana Maria e minha irmã chama Ana Alice. E Ana significa graciosa, cheia de graça, misericordiosa. E se eu tivesse uma filha, ela se chamaria Ana Elisa. Esse seria o nome dela. Quem sabe ainda, né? Vai ser por adoção, no caso. E a Bíblia fala de outras profetisas, como Miriam, Débora, Udas, filhas de Filipe. E nós temos profetisas aqui no nosso meio. O versículo 38 relata assim, ó: chegando naquela hora. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, qual hora? Qual hora? A hora em que Simeão encontrou Jesus e o abençoou. Ana estava olhando, porque ela estava no templo, ela estava vendo. E ela deu graças e passou a falar do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Presta atenção que eu vou falar uma coisa aqui. Aquele versículo que está ali, Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ana cumpriu isso antes de receber a ordem de Jesus. Antes da grande comissão. Deus revelou a ela, e ela teve essa sabedoria de colocar em prática aquilo que ainda os homens conheceriam, aquilo que ainda nós saberíamos. E ela fez exatamente isso, antecipando a grande comissão, transmitiu Jesus para quem estava ali perto dela. O círculo de relacionamento de Ana eram os judeus do templo, e ela volta-se para essas pessoas que esperavam a redenção de Jerusalém. Qual é o seu círculo de relacionamento? São essas pessoas que estão esperando ouvir exatamente o que ela disse. Chegou Jesus, chegou o Rei, chegou a promessa, o Messias, o Salvador, chegou o dono, chegou o Senhor. E olha, eu imagino que ela estivesse explodindo de tanta alegria. Alegria de ver aquilo. E naturalmente ela passou a contar para quem estava perto. Eram pessoas que esperavam um milagre. Eram pessoas que esperavam coisas grandes. Assim como muitos hoje, que estão sedentos de carinho, de amor, de uma palavra, de um abraço, de atenção, que essa noite vão beber até cair, e que amanhã vão acordar com ressaca, e vão pensar que o ano que começou vai ser diferente do que terminou. Gente que tem família, mas que não tem relacionamento com ninguém da sua família. Gente que anda com muitos, mas não tem um amigo. Gente sedenta de amor. Nossos olhos, assim como de Ana, também já viram o Salvador. Nós o temos. Nós encontramos o maior e melhor tesouro. Cantamos isso hoje. E precisamos compartilhar essa riqueza. Se você não quer pensar nessa nossa responsabilidade como uma obrigação, quando a gente tem que cumprir uma ordem, então presta atenção no exemplo de Ana. Ela deu graças, muitas graças. Começa a dar graças.
Dá graças por Jesus. Você vai ver que isso vai influenciar quem está perto de você. Gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Deus pensou em nós. E Jesus cumpriu o que estava no coração do Pai. Alegria, alegria, alegria sem medida. Você lembra daquele primeiro amor que nos fazia transbordar? Quando a gente deixava tudo para ter um tempo com Jesus, para orar, para vir às reuniões. Quando a gente chegava naquela expectativa, Deus vai falar, e vai falar comigo, e eu vou orar e Ele vai fazer. Se o abandonamos, esse primeiro amor, temos que nos arrepender, como foi a mensagem da igreja, a igreja de Éfeso, né, que está em Apocalipse 2:4, para que tenhamos essa alegria. Vou estar junto com os meus irmãos no dia 31 de dezembro, o último do ano, vou dar um abraço neles, vou beijá-los, vou olhar e vou ver o que Deus fez, vou ficar feliz, e ainda vou desejar para ele que ele tenha um ano melhor ainda. Que privilégio que nós temos de fazer isso hoje. E aí o terceiro ponto é a transmissão das boas notícias do rei. Falava a respeito do menino. A boa notícia, o evangelho que gera vida, porque quando as pessoas se convertem, elas passam a ser discípulas e passam a entender que precisam fazer outros discípulos, ensinados a viver na vida do reino. E aí temos os dois últimos versículos, o 39, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus obedeceu à lei, mas ele foi além, para nos ensinar a viver livres da formalidade da letra e conduzidos pelo Espírito Santo. E eu concluo para dizer o seguinte, que as atitudes de José, Maria, Simeão e Ana nos inspirem nesse novo ano que se inicia daqui a pouco. E que você saia daqui hoje decidido, decidida, que você tome uma atitude, que você tome uma disposição, que interiormente você se posicione diante de Deus. Vou assumir a minha responsabilidade. É comigo. Deus faz, Ele tem planos, Ele tem promessas, mas tem o que eu preciso fazer. Creia, nenhuma das promessas dele deixou de se cumprir, e nem vai deixar. E cultive esse relacionamento com o Espírito Santo, para que não só ele te capacite, mas para que o fruto do Espírito possa ser evidente aonde nós estivermos. E anuncie Cristo, anuncie com alegria, essa alegria, esse poder, o Rei que nasceu, que morreu, que ressuscitou, que vive e que voltará. Isso que eu estou expondo para vocês é o que eu expus para mim mesmo antes, e o que eu propus no meu coração diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu desejo que você que está aqui nessa manhã, que tomou essa atitude de vir à reunião e ficou atento a essa simples mensagem, que Deus faça o mesmo na sua vida e que a Trindade Santa nos ajude nesse ano de 2018. Amém? tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.